Fala galera, tudo beleza? Então essa aqui é a prova resolvida de Física CBMERG, Corpo dos Bombeiros 2025. Aqui eu vou fazer uma resolução completa passo a passo. Mas é claro, se você veio por alguma questão específica, não se preocupa. Aqui na descrição do vídeo tá, né, a localização da questão, se você clicar e você vai ser automaticamente direcionado para ela. Mas se você quiser fazer, né, a resolução da prova completa, então fica até o final do vídeo comigo para que você não perca nenhum detalhe. Bora lá! Aqui, número 1. Esse enunciado aqui, no caso, número 41, né? Esse enunciado aqui vai servir para as questões 41, 42 e 43. Então, vou dar uma lida geral, depois a gente foca na questão. Ao realizar um atendimento, uma ambulância do Corpo de Bombeiros precisou estacionar em uma ladeira, onde o atrito não é desprezível, ou seja, tem atrito, mantendo-se em repouso, como ilustra a imagem. A sirene dessa ambulância emite som com velocidade de 330 metros por segundo e uma frequência de 550 Hz. E seus dois faróis dianteiros estão associados em paralelo. Possuem cada um uma potência de 48 watts e são alimentados por uma bateria de 12 volts. Então ele dá uma misturada aí todo no enunciado, né, para servir para as três questões. Tá, vamos para o que realmente interessa para essa questão 41. Admita que a tendência natural do movimento da ambulância seja a descida e que as forças de contato normal e paralela à superfície da ladeira atuam sobre esse veículo. O sentido da resultante das duas forças de contato pode ser representado pelo seguinte vetor. Então, nesse caso aqui, ele quer focar em forças de contato. Não precisa de peso, não precisa de nada, porque contato só tem a ver, né, com duas forças agindo, né? A gente tem automaticamente a força normal para cima, por quê? Porque senão a ambulância estaria atravessando aqui, né, o solo. E como isso não acontece, é o normal para cima. E é claro, né, a ambulância, a tendência normal dela é escorregar aqui para trás. Se não escorrega, é porque tem que ter uma força puxando ela para frente, que nesse caso é a força de atrito. Então, essas são as duas forças que surgem devido ao contato da ambulância com o chão, beleza? E para representar o vetor, né, que consegue representar muito bem essas duas forças, gente, para quem lembra lá dessa parte de Pitágoras, essa parte desses dois vetores, de vetor resultante, vai saber que tem que ser alguma coisa aqui no meio deles, gente. Alguma coisa assim, entre eles, nessa direção. Por quê? Porque essa coisa tem que estar apontando para cima e também para frente. Ou seja, vai ser esse vetor aqui, nessa direção aqui. Se a gente olhar as alternativas, a melhor que se encaixa é a letra B. Simples assim, beleza? Vamos para a questão 42. Na questão 42, né, já deu uma lida no enunciado, não precisa ler de novo. O comprimento de onda do som em metros por segundo emitido pela sirene da ambulância é de... Beleza, gente, comprimento de onda tem que ser algo que relacione, né, a velocidade da onda, né, e a sua frequência. E a gente tem essa fórmula. A fórmula é velocidade igual ao comprimento de onda, que é o lambda, vezes a frequência, que é o f. Beleza? Tá, vamos substituir cada um no seu lugar que a gente vai conseguir achar. Velocidade a gente já tem, 330, substituir. Frequência já tem, 550, substituir. Agora, para poder achar o comprimento de onda, é só passar esse 550 que está multiplicando, passa ele dividindo. Então, fica o seguinte, lambda igual a 330 dividido por 550. Pode cortar um zero aqui, divide, né, 33 por 55, que vai dar para a gente 0,6 metros, letra C. Simples assim também. Beleza? Tá, vamos para o número 43. Mais uma vez, né, enunciado, não precisa ler de novo. A intensidade da corrente elétrica em amperes, que se estabelece em cada farol dianteiro do veículo, é igual a... Então, beleza, a gente quer saber essa corrente elétrica, né? Tudo que ele dá pra gente em relação a essa parte dos faróis, né, é que eles são associados em paralelo. A gente pode até colocar aqui um desenhozinho, né? Um esquemazinho tá aqui, ó. Vamos fingir que essas lâmpadas são os faróis do carro, né? Estão em paralelo, porque ambos estão conectados, né, nas duas partes vermelha e azul do fio. E eles são conectados a uma fonte de 12 volts. Beleza. O que a gente sabe é o seguinte, é que ele dá a potência e dá a voltagem, né? Na associação em paralelo, gente, a gente sabe o seguinte, que a voltagem em cada farol é a mesma. Por quê? Porque eles são ligados em paralelo. Essa é a maior chave que a gente tem aqui. Então a gente vai trabalhar com isso.
Primeira coisa é, isso aqui 48 watts é a potência, então vamos trabalhar essa parte de potência. Potência é o quê? É a voltagem, diferença de potencial, vezes a corrente, né? Então, já que ambas as faróis têm a mesma voltagem, a gente pode tirar, e a mesma também a mesma potência, né? Logo, eles também vão ter a mesma corrente, é só achar a corrente de um que vai valer para a corrente do outro. Então vamos lá, potência, só substituir, 48. A voltagem, 12 volts, porque eles estão ligados em paralelo, ambos têm a mesma voltagem, 12. Então vamos lá, 48 igual a 12 vezes I. Para saber o I que é a corrente, é só pegar esse 12 que estava multiplicando, passa dividindo. Então, I igual a 48 dividido por 12, e fazendo essa divisão, a gente acha 4. 4 amperes é o valor da corrente, né, que é letra D. É o valor da corrente de cada um dos faróis. Beleza? Tá. Simples assim até agora, tudo certinho. Vamos para o número 44. Número 44, agora o enunciado mudou completamente. Vamos ler. Em uma operação de resgate realizada em uma represa, um bombeiro partiu do repouso e desceu por um tubo vertical, percorrendo uma distância de 5 metros. Ele atingiu o piso horizontal com velocidade de 3 metros por segundo e entrou na viatura que o transportou até o local do resgate. Ao chegar à represa, esse bombeiro mergulhou em uma profundidade de 12 metros. Para cálculos relacionados a esse contexto, são admitidos os seguintes valores: gravidade 10, densidade da água 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, e uma atmosfera igual a 10 elevado a 5 N por metro quadrado. Tá. Esse enunciado aqui vai servir para as questões 44 e 45. Vamos lá. 44. O modo da aceleração média em metros por segundo é experimentada pelo bombeiro em seu deslocamento até alcançar o piso horizontal é igual a... Gente, ele quer saber aqui a aceleração média. Em que parte, Silas? Na parte em que ele desce, né? Ele parte do repouso, ele desce por uma distância de 5 metros e tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Poxa, aqui, gente, isso aqui tem a ver com MRU, MRUV, né? Porque, pô, tá no repouso, de repente tem uma velocidade de 3 metros por segundo, então a velocidade dele variou. E não envolve tempo, ou seja, a gente pode utilizar uma equação de MRUV que não tenha tempo. E a gente sabe ela, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Beleza? No caso aqui, gente, está falando de uma queda, né? Ele tá uma distância aqui, que ele, no caso que ele fala aqui, é aquela distância de queda dele, né? Deixa eu ver isso aqui. Não, na verdade não necessariamente é uma queda, não. É porque eu estava lembrando aqui, por causa desse pulo de 12 metros, né? Quando mergulhou, parecia que era queda. Mas não é queda, não. No caso aqui, se não me engano, é só um deslocamento horizontal mesmo. Tá, então vamos lá. A velocidade dele, V, a gente tem 3. Velocidade inicial, parte do repouso, então é 0. A aceleração dele é o que a gente quer descobrir. E a distância percorrida é 5 metros. Só substituir. 3 ao quadrado igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 5. Poxa, 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado, 0. Não precisa nem colocar, né? 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 10A. Então, beleza. Tá, 10A igual a 9. Então, para poder achar o A, que é a aceleração média, é só pegar esse 10 e passar dividindo 9, certo? Então, A igual a 9 dividido por 10, e fazendo essa divisão, a gente acha 0,9 metros por segundo ao quadrado, que é a letra B. Simples assim, beleza? Agora sim, vamos para a parte de queda, que é quando ele mergulha ali, né? Então aqui, a pressão em Newton por metro que atua no bombeiro na profundidade indicada, no caso aqui ele está falando na profundidade de 12 metros. O que acontece aqui? Vamos fazer um esquemazinho para poder entender. Poxa, um bombeiro, né, ele deu um pulão, coloquei até tipo um mergulhador, né, ele mergulhou até uma profundidade de 12 metros, beleza? Aí, gente, sobre ele está agindo uma pressão enorme. Por que enorme, Silas? Porque, poxa, aqui na superfície da água já naturalmente age o que a gente chama de pressão atmosférica, que é a pressão normal igual para todo mundo, na superfície, né, a nível do mar. Então aqui já tem uma pressão atmosférica. E ainda assim tem uma pressão causada pelo peso da água que está acima dele, né? Nessa coluna de água. Então a gente vai ter que somar essas pressões. Então a pressão aqui que ele vai estar sentindo vai ser basicamente essa pressão P, vai ser a pressão inicial, né? Mais a pressão da coluna de água, que é D vezes a gravidade vezes a altura. Beleza? Tá. Pressão atmosférica, a gente não vai usar 1, a gente vai utilizar esse valor aqui. Beleza? Por quê? Porque essa pressão aqui devido à água também vai dar Newton por metro ao quadrado. Então tá, densidade da água, 10 elevado a 3. Gravidade,
10. A altura, 12 metros. Só substituir. Então, fica 10 elevado a 5 da pressão atmosférica, 10 elevado a 3 de densidade, 10 de gravidade e 12 da altura. Beleza? Aqui, gente, vai dar o seguinte. A gente pode fazer essa multiplicação aqui, né? 10 elevado a 3 vezes 10 é 10 elevado a 4, certo? 10 elevado a 4 vezes 12 dá 12 vezes 10 elevado a 4, certo? Mas a gente pode fazer o seguinte, esse 12 vezes 10 elevado a 4, a gente pode escrever ele dessa fórmula aqui. Como assim, Silas? É só você pegar um número aqui, andar uma casa para cá. Vai ficar 1,2. Você diminuiu o número. Então, para compensar, já que você diminuiu uma casa, você soma 1 no expoente, beleza? Então, fica 4 mais 1, 5, 10 elevado a 5. Beleza? Tá, pra que isso, Silas? Porque agora, gente, eles estando assim, né, na mesma base 10, a gente pode somar. Como assim somar, Silas? Somar esse número aqui da frente, ó, 1,2. Aqui, quando não tem nada, é porque tem um 1 aqui na frente, né? Ou seja, fica 1 mais 1,2, ou seja, 2,2. Então, fica 2,2, a base a gente repete, 10 elevado a 5. Simples assim, letra D. Beleza? Tem que saber trabalhar com potência. Vamos lá, vamos para o número 46. Agora, o enunciado é completamente diferente. Uma peça recuperada após um incêndio foi analisada por meio de uma lente convergente, capaz de conjugar uma imagem de modo a ampliar em 15 vezes as dimensões do objeto posicionado entre o seu centro óptico e o seu foco principal. Sabe-se que o perito que realizou a análise posicionou a peça a 4 centímetros de distância do centro óptico da lente. A distância focal em centímetros é aproximadamente igual a aproximadamente D. Beleza, gente, tem que ser o seguinte. Essa lente ampliou a imagem, né? A gente não sabe a distância da imagem, não sabe muita coisa, não. Mas existem outras formas de fazer esse exercício. A gente vai fazer da fórmula mais rápida, que é o seguinte. Ampliar significa que é um aumento, né? A gente chama de aumento linear, né? E existe uma relação entre o aumento da imagem, o foco e a posição do objeto. Eu vou te mostrar se você não sabe essa fórmula aqui, né? A igual a distância focal, dividido pela distância focal, menos a distância do objeto até o espelho, no caso, até a lente. Beleza? Se você não saber dessa fórmula, anota aí porque ela é muito importante. Tá, é claro, gente, tem outras formas de fazer, né? Mas aqui é muito mais rápido. Silas, quem vai ser o A? O A vai ser o 15, porque aumentou 15 vezes. O F é o que a gente quer descobrir, distância focal. E a distância do objeto até o espelho, no caso até a lente, é 4. Beleza? Vamos substituir. 15 igual a F dividido por F menos 4. Beleza, gente, a gente quer achar o F, né? Tá aqui em cima e embaixo. A gente pode colocar 1 aqui e multiplicar cruzado, beleza? Esse 15 vai multiplicar esse F menos 4 e esse 1 vai multiplicar F. Então vai ficar o seguinte, vai ficar assim. Aqui a gente pode fazer a distributiva, tá? 15 vezes F, 15F e 15 vezes menos 4, menos 60. Vai ficar assim. Tá, a gente tem que juntar quem tem F, certo? Esse F está positivo, passa para cá negativo. Esse 60 que está negativo, passa para o outro lado. Ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica o seguinte, 15 menos F igual a 60. 15 menos F, 14F, né? 14F igual a 60. Para descobrir o F, é só pegar esse 14 e passar ele dividindo 60, né? Então F igual a 60 dividido por 14. Isso aqui vai dar aproximadamente, né, uns 4,28, né? Bem aproximadamente 4,3 centímetros, que é a letra A. Beleza? Simples assim. Tá, vamos para o número 46. A número 46, essa aqui é uma questão bem intrigante, já até resolvi ela paralela no vídeo, né, separado. Ela é bem interessante, né? Para conter um incêndio no terraço de um prédio, inicialmente o canhão de água de um caminhão dos bombeiros é mantido a uma inclinação constante. Sabe-se que a altura entre o ponto B e a saída da água e o solo é de 4 metros, tá? Ponto B aqui da saída da água até o solo é 4 metros. E que a altura máxima que o jato atinge, representada pelo ponto A, é de 26 metros. Como ilustra o esquema, considerando a resistência do ar nula e a gravidade 10 metros por segundo, a velocidade mínima
da água a ser esguichada pelo caminhão nessa situação em metros por segundo é aproximadamente de... Então, beleza, gente. Aqui nessa questão tem umas coisinhas assim que são bem interessantes. Primeira coisa, ele não dá a inclinação do canhão. Então, você que já pensou em lançamento oblíquo, não tem como resolver dessa forma porque a gente não tem inclinação do canhão. Ah, sim, mas eu posso colocar aqui um teto aqui e começar a resolver. Vai dar muito trabalho e você não vai conseguir chegar na resolução, né, que eles estão esperando. Beleza? Não que isso está errado não, tá? É que eles estão esperando. Essa questão aqui, como eu falei, é uma questão polêmica, porque ele não fala que inclinação esse cara tem, só fala que ele mantém a inclinação constante. Pode ser simplesmente na vertical, ou pode ser um pouquinho inclinado, beleza? Mas não falou que inclinação é essa. Tá, a gente sabe o seguinte, que ele também nem fala, né, que distância que vai estar aqui do prédio, né? Não deu não entender que tem uma distância. A figura leva a entender que existe uma distância, né? Se a gente traçar aqui uma reta horizontal aqui, a gente consegue ver ele tem uma distância, mas a gente não sabe, não tem como trabalhar com alcance. Tudo que nos sobrou, gente, é um movimento na vertical, porque é tudo que a gente sabe sobre a água, ele vai atingir essa altura aqui, tudo que a gente sabe é isso. E ela não começa do zero, ela começa até essa altura aqui. E a pergunta é, que altura na vertical essa água vai percorrer? Poxa, tudo é 26, se a gente tirar 4, né, já que ela não parte do zero, a gente sobra uma altura de 22 metros. Então vamos fazer essa análise na vertical. Então na vertical, a gente vai precisar de alguma fórmula que faça com que a água saia daqui, né, na vertical, né, porque essa aqui é vertical, ela vai sair com a velocidade e vai atingir a altura máxima. E quando chega na altura máxima, ela para. Poxa, tem que ser alguma fórmula que não envolva tempo, já que não tem nenhum tempo envolvido, né? E a gente tem a fórmula de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Tá, se eu acho que vai ser o V ao quadrado, vai ser a velocidade final, que no caso, quando atinge a altura máxima, significa que para, beleza? Essa é o principal conceito na altura máxima. A velocidade vertical, ela zero. Então, esse cara aqui na altura máxima vai ser zero. A velocidade inicial, a gente quer descobrir, mantém. A aceleração, no caso aqui, é a gravidade, 10. A distância percorrida, 22 metros, que vai ser a altura que ele vai percorrer, beleza? Então, só substituir. Tá, vocês repararam aqui que eu coloquei o menos, né? Mas por que só com o menos? Porque, olha só, o negócio na vertical vai ser lançado para cima, né? A água. E a gravidade está para baixo, ou seja, ela está no sentido contrário à velocidade. Então, por estar no sentido contrário, é negativo, beleza? Não pode esquecer, se esquecer só vão ter dificuldade, né? Vão encontrar alguns problemas de sinal, mas você vai já lembrar já por que tem aquele problema e vai corrigir, beleza? Mas é não esquecer disso. Tá, 0 ao quadrado, 0. Aqui, ó, 2 vezes 10 dá 20, né? Ou 2 vezes, né, 22 dá 44, certo? 2 vezes 22, 44. E 44 vezes 10 dá 440, tá? Mais fácil de resolver assim de cabeça. Tá, aqui a gente quer descobrir o V0, né? Esse 440 que tá negativo passa para o outro lado positivo, beleza? Então fica V0 igual a 440. E esse 2 aqui a gente pode, né, passar como uma raiz quadrada. Beleza? Então, V0 é igual a raiz quadrada de 440. Poxa, gente, se você não souber a raiz quadrada de cabeça, porque às vezes, né, fica mais difícil, mais complicado de fazer, tenta pegar alguma raiz quadrada que você sabe de cabeça. Por exemplo, a raiz quadrada de 400, né? A raiz quadrada de 400 é 20, né? Se eu não me engano, 20. 400 é 20. Então, esse número aqui é um pouco maior do que 400, né? Então vai ser alguma coisa que seja um pouquinho maior que 20, mas não tão maior assim, né? E se a gente for olhar bem, vai ser aproximadamente 21. Então, aproximadamente 21 vai ser a velocidade mínima na vertical que ele vai precisar lançar essa água, beleza? Sim, isso aqui virou praticamente um lançamento vertical, embora pareça que seja oblíquo, beleza? É por isso que eu falei que isso aqui é uma questão polêmica. Tá, vamos para o número 48. Se você quiser, põe aqui nos comentários o que você acha dessa questão. Tá, na questão 48, ela diz o seguinte: para resgatar uma vítima, 2 bombeiros precisaram entrar pela janela de um apartamento. Para isso, utilizaram o seixo da plataforma giratória do caminhão. Sabe-se que o centro do seixo está localizado a 16 metros do centro giratório. No caso aqui, né? O centro do seixo, papá aqui, 16 metros aqui embaixo. E que a plataforma tem inclinação de 30 graus em relação à direção horizontal, aqui 30 graus. Observe o esquema.
Admita que os dois bombeiros e o sexto formam um conjunto de massa de 0,3 tonelada, beleza? E que apenas a plataforma giratória homogênea, né, tem a massa de 0,6 toneladas. O torque resultante desse sistema em Newton por metro é aproximadamente igual a... Então, beleza, gente. Aqui tem envolvendo torque, né? Se a gente for lembrar o que é torque, torque é força vezes deslocamento vezes o seno do ângulo, beleza? Tudo bem, isso lembra muito o trabalho, né? A diferença que aqui é cosseno. Mas aqui é torque, beleza? Tá, Silas, quem é que faz o torque acontecer aqui? Existem duas forças. A primeira, né, é a força devido à própria plataforma por si só. Ela tem 0,60 tonelada, beleza? Então ela por si só tem o peso. Então esse cara aqui é o peso da plataforma. Mais ainda, o torque dos homens ali, né, sentado no cesto, que é 0,3 tonelada. Então, tem esses dois toques. E, gente, eles dois estão apontando para baixo da mesma forma, né? Em relação ao ponto de apoio, estão do mesmo lado. Ou seja, ambos estão realizando o torque para a mesma direção. Então, o torque resultante é a soma de cada um desses toques. Beleza? Tá, primeira coisa é, aqui envolve seno do ângulo. Então, tem que achar um ângulo entre a plataforma e a força, no caso, né, a plataforma que eu digo, né, o deslocamento aqui, né? E as forças aplicadas. E a gente tem esse ângulo, né, que é o ângulo de 60 graus. Silas, como que você chegou a 60 graus? Eu vou te mostrar. É o seguinte, aqui a gente pode fechar um triângulo, certo? E esse triângulo aqui, 45 graus. 90 graus, quer dizer. E aqui também, 90 graus, certo? Poxa, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, beleza? Então, aqui, ó. Aqui é 90. Esse também é 90, tá? É só separar os triângulos. Se aqui é 90 e aqui é 30... Falta quanto para chegar a... Falta quanto para chegar a 180 nesse lado? Só fazer o seguinte. 90 mais 30 vai dar pra gente quanto? Vai dar pra gente 120, né? 120, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, falta quanto para 180? Falta 60. Então aqui tem que ser 60 graus para conseguir chegar, né, a 180. E o mesmo serve para esse triângulo grandão aqui, ó, se a gente for visualizar. Aqui é 30, aqui é 90, aqui também 60. Beleza? Tá. Vamos dividir isso em torque 1 e torque 2. Torque 1, a gente pode pegar como o torque aqui da plataforma, tá? A própria força aqui da plataforma. Vamos lá. Tá, torque 1. 6.000. 6.000 é a força da plataforma. Como que você achou essa força? Vai ser o quê? Força é o peso, né, no caso da plataforma, que é massa vezes a gravidade. A massa, 0,6 tonelada. 0,6, no caso, a gente vai ter que transformar isso para quilograma, né? Então fica 0,6 toneladas, que é só multiplicar por 1.000. Então vai ficar multiplicando esse cara por 1.000, dá 600 quilogramas, beleza? Como o peso, né, a força, vai ser a massa vezes a gravidade, vai ficar 600 vezes a gravidade, que é 10, que vai dar pra gente 6.000. Beleza? Então aqui é força, 6.000. Silas, distância, gente, tudo isso aqui é 16 metros, até aqui em cima. Então, poxa, a barra é homogênea. Então, o peso dela vai estar na metade dela. Então, metade de 16, 8. Então, esse cara aqui vale 8. Distância, 8. Ângulo, 60 graus. Simples assim. Beleza? Tá. Se a gente lembrar aqui, né, seno 60. Tem que lembrar, né, quanto vale seno 60. E seno 60 vai valer raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir. Então vai ficar o seguinte. 6 vezes 8, 48. Tá? 48, né? Só repetir os 3 zeros, 48.000. Tá, 48.000, 160, raiz de 3 sobre 2. Poxa, a única coisa que a gente pode fazer aqui por enquanto é o seguinte, simplificar. 48.000 dividido por 2 dá 24.000. Então fica 24.000 raiz de 3. Vamos manter esse cara aqui por enquanto, tá? Agora vamos calcular o torque dos homens aqui na plataforma. Poxa, a massa deles, 0,3 toneladas. Vamos transformar para quilograma, né? Então a massa vai ser o quê? Vai ser 300 quilogramas. 0,3 toneladas, só multiplicar por 1.000, beleza? Então o peso, né, a força deles vai ser 300 vezes 10, que vai dar pra gente 3.000. Então aqui no lugar do F, coloca 3.000, que é a força-peso todo o sistema aqui. A distância, agora sim, 16. E o ângulo, 60 graus. Vamos substituir. 3.000 vezes 16 vezes 160.
3 vezes 16, gente, dá 48, certo? Então fica 48.160 e os 160 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 48.000 raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, pode simplificar de novo. 48.000 dividido por 4, 24.000. Então, os torques são iguaizinhos, né? Torque 1, torque 2 iguais. Mas ele não quer nenhum nem outro, ele quer o torque resultante. O resultante é, vamos somar os dois. Poxa, eles estão exatamente na mesma direção, mesmo sentido, então dá de fato para somar normalmente. Então somamos os dois, né? 24. A raiz não soma, tá, gente? A raiz só repete. Então vai ficar 24.000 raiz de 3 mais 24.000 raiz de 3. Raiz, a gente só repete, soma 24.000 vezes 24.000, 48.000. Então 48.000 raiz de 3 é o torque resultante, tá? Só que se a gente lembrar bem aqui, ó, não tem nada de raiz de 3, né? Então a gente pode pegar esse valor aqui de raiz de 3, a gente pode utilizar um valor aproximado, né? Como por exemplo 1,7. Então 48.000 vezes 1,7 vai dar pra gente 81.600. Se a gente olhar bem aqui, também não tem nada disso. Então a gente tem que transformar esse número aqui em potência. Poxa, gente, aqui como a vírgula não aparece, é como se a vírgula estivesse aqui. Então vamos andar até o primeiro número aqui. Então vamos andar 1, 2, 3, 4 casas. Aí fica 8,16. Já que andou 4 casas, vai ficar 10 elevado a 4. Beleza? Porque o número era grande, a gente diminuiu o número, então soma 4 no expoente ali do 10. Então, 4. Beleza? Que vai ficar aqui, letra B. Simples assim. Tá, vamos para a nossa penúltima questão aqui. Essa questão aqui é uma questão muito mais de análise e eu vou te mostrar o porquê. Com o intuito de verificar a relação entre a temperatura e o período de um pêndulo de aço, foram realizadas 3 simulações em um laboratório de termodinâmica. A cada simulação, a temperatura θ do ambiente foi modificada, sendo θ1 menos 10 graus Celsius, θ2 20 graus Celsius e θ3 50 graus Celsius. Nas simulações, apenas a temperatura foi alterada, mantendo-se constantes. O comprimento inicial L do fio, do pêndulo, e o deslocamento em relação ao ponto de equilíbrio. Então manteve tudo constante, só modificou a temperatura. Como indicado no esquema a seguir. Após o equilíbrio térmico, nas temperaturas θ1, θ2 e θ3, foram medidos os respectivos períodos T1, T2 e T3 em relação à relação entre os períodos está descrita em... Então tá bom, gente, isso aqui é uma questão que parece meio confusa, né? Tipo assim, pô, aumentou a temperatura, o que isso tem a ver com período, né? Vamos passo a passo. Primeira coisa é o seguinte, o que é período, né? O período de um pêndulo. O período a gente pode tratar como 2π vezes a raiz de L sobre a gravidade, né? Tá. Vamos focar aqui, gente, no L. Por quê? Porque essa temperatura está relacionada com esse L. Se você não lembra, aqui, né, embora ele fale, né, que ele manteve o comprimento constante, ele não mudou a força ou o comprimento do fio. Mas, gente, quando você mexe com a temperatura de alguma coisa, você também altera o tamanho dessa coisa. No caso, como é um fio, é um tamanho linear. Ou seja, ele sofreu uma dilatação linear. Ah, sim, mas ele falou que o comprimento permaneceu constante. Não. Ele manteve constante, quer dizer que ele não alongou o fio, não comprou um fio maior ou não esticou, ele manteve lá. Só que o fio sozinho vai dilatar, beleza? E essa dilatação, gente, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. L igual a L0, comprimento inicial que o fio tem, mais alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento do fio, vezes a variação de temperatura, beleza? Repara o seguinte, gente. O negócio estava tudo na temperatura ambiente, né? Depois ele começou a colocar na temperatura de menos 10, ou seja, ele diminuiu a temperatura. Quando você diminui, né, altera, né, faz a temperatura variar negativamente, você diminui o comprimento do fio, então ele fica com comprimento menor. Então esse L1 aqui, ó, o L1, vai ser menor, vai ser pequeno, né? Vai diminuir. Então, olha só, se o período está relacionado diretamente proporcional ao comprimento do fio, né? Então, se você diminuir o comprimento do fio, você diminui o período. Se você aumenta o comprimento do fio, você aumenta o período, beleza? Então, é o seguinte, se ele diminuiu o comprimento do fio no L1, ao diminuir a temperatura, esse período aqui vai ser pequeno. Eu já guardo essa informação aí. Vamos para o L2. No L2, gente, poxa,
20 graus Celsius ali tá perto da temperatura ambiente ali, né? Temperatura normal, né? Na situação normal. Então, assim, ele alterou um pouquinho o comprimento do fio, mas não foi grande coisa, não. Então, mas pelo menos ainda não diminuiu tanto quanto o comprimento do fio aqui no L2. Ou seja, esse L1 aqui, melhor, o L2 ainda é maior do que o L1. Porque o L1 diminui demais, o L2 está ali perto do ambiente. É como se nem mudasse o comprimento dele. Então o L1 é menor. Agora, olha o L3, gente. O L3, 50 graus Celsius, ou seja, ele aumentou bastante a temperatura do fio, né? Ou seja, se aumentou bastante, o fio dilatou, ele aumentou o comprimento. Se aumentou o comprimento dele é maior do que o outro. Ou seja, se aqui eles têm uma relação diretamente proporcional, se o comprimento aumenta, o período aumenta, então aqui, ó, vai ser T1, T2 e T3. Por quê? Se os comprimentos são maiores, os períodos também são maiores. Ou seja, se a gente olhar bem aqui, a letra C. Beleza? Só análise, cálculo nenhum. Só análise. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa última questão. Aqui na número 50, né? Essa questão aqui envolvendo essa parte de quantidade de movimento. Um caminhão dos bombeiros, com massa de 18 toneladas, se desloca inicialmente com velocidade V1. De módulo igual a 72 km por hora. Após realizar uma curva, esse caminhão atinge a velocidade V2, de módulo igual a 54 km por hora. Observe a imagem. Nessa situação, o módulo da variação da quantidade de movimento em kg por segundo é... Beleza, gente? Variação de quantidade de movimento é ΔQ, beleza? ΔQ é QF menos QI, certo? Se você fez o seguinte, eu já sei, massa vezes velocidade, pego aqui, por exemplo, aqui as velocidades tem que converter, né, de km por hora para metro por segundo. Aqui, ó, 72 km por hora vai dar 20 metros por segundo. E 54 km por hora dá pra gente, se não me engano, 15, né, metros por segundo. Beleza? Tá, se você fez o seguinte, Silas, eu já sei o que é a massa vezes a velocidade. Então, é só pegar a massa ali, né, 18 toneladas, 18 mil, né, porque tem que converter para quilograma, já só multiplicar por 1000, vezes 20 ali, eu pego o que aqui fica Q1, aqui fica Q2, 15, 18 mil de novo, né, vezes 15, achei um, acho outro, faço menos ali, acho quando de movimento. Tá errado. Por quê? Eu vou te mostrar. Tá, aqui, gente, a quantidade de movimento ela está agindo em dois eixos diferentes, tá? Q1 tá para cima, o caminhão que tá começando a subir, beleza? Q1 tá para cima. Q2 já tá numa direção horizontal, o caminhão tá para cá. Então, gente, a gente, por mais que seja variação, não pode fazer um menos o outro. Agora vai virar o quê? Vai virar algo mais relacionado com Pitágoras, porque são eixos diferentes. Então, o ΔQ vai estar aqui no meio, beleza? Entre eles dois. Calma aí que eu vou te explicar. A gente vai ter que fazer como Pitágoras, né? ΔQ ao quadrado igual a Q1 quadrado mais Q2 ao quadrado. Agora sim, vamos resolver cada um. Vamos resolver Q1, vamos resolver Q2, aí a gente volta aqui. Tá, Q1. Massa, né? No caso, não, lembra, né, que Q é igual a massa vezes a velocidade, beleza? Massa do objeto, 18 toneladas. Então, tem que multiplicar por 1000 para transformar para quilogramas. 18 mil quilogramas. Velocidade, 72 km por hora. Convertendo para metros por segundo, só dividir por 3,6, que dá 20. Beleza? Então, agora é só multiplicar, né, gente? 20 vezes 18 mil, que dá pra gente 360 mil. Gente, a gente pode transformar isso aqui em termos de potência, porque olha aqui as alternativas, tudo em potência. Então, a gente pode colocar o seguinte, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 0, né? 10 elevado a 4. E só repetir o 36, beleza? Então, fica 36, 10 elevado a 4. Vamos deixar assim. Eu sei que geralmente a gente coloca 3,6 e 10 elevado a 5, mas vamos deixar assim e depois você vai saber por quê. Tá, Q1. Q2, convertendo a velocidade, dá 15 metros por segundo. Massa, também 18 mil quilogramas. Vamos multiplicar. Vai dar pra gente 270 mil. E a mesma coisa, gente. 1, 2, 3, 4 zeros, 10 elevado a 4. Eu só repeti o 27. Beleza? Então, Q2, 27 vezes 10 elevado a 4. Tá, para que você fez isso, Silas? Porque, olha só,
a gente vai elevar cada um deles ao quadrado e vai somar. 36 ao quadrado, 12.296. 10 ao quadrado, né? 10 elevado a 4 ao quadrado. Eita nós. 10 elevado a 4 ao quadrado. A gente lembra, né? Esse 4 aqui multiplica com esse 2, então fica 10 elevado a 8. Tá aqui, beleza? 27 ao quadrado, 729. 10 elevado a 4 ao quadrado, 10 elevado a 8. Simples assim. Agora, a gente repara o seguinte, ambos estão com a mesma base, então a gente vai repetir a base, 10 elevado a 8. E os números da frente, a gente vai somar 1.296 mais 729 dá 2025, que é o ano dessa prova, né? Esse combo de bombeiros é demais, né? Então dá 2025. Simples para que você fez isso. Agora que a gente fez isso aqui está o quadrado, né? Pode passar para cá como uma raiz quadrada, beleza? Então fica aqui delta Q igual a raiz quadrada de 2025 vezes 10 elevado a 8. Tá, aqui a gente vai separar em duas raízes quadradas. Raiz quadrada de 2025 é 45. A raiz quadrada de 10 elevado a 8 é 10 elevado a 4. É só dividir por 2, tá? Toda raiz quadrada de uma potência assim, a gente divide o expoente por 2. Beleza? Tá, então fica isso aqui. Caso você não saiba, né, mas de onde saiu isso? Eu posso te mostrar, tá bom? Raiz quadrada de 10 elevado a 8. Eita, tá feio, né? Tá. 10 elevado a 8. Fica o quê? Fica 10 elevado a 8. Caramba. 10 elevado a 8. A raiz quadrada, para quem não sabe, é tipo uma fração, meio, tá? Se a gente fizer a multiplicação aqui, né, fica 10 elevado a 8. Eita, nós. 10 elevado a 8 vezes meio, né? 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Então fica 10 elevado a 4, tá? Só para poder mostrar para quem não souber, assim, de cabeça esquecer, saber como resolver na prova. Tá, vamos para cá agora. Se a gente for olhar aqui, gente, não tem nada de elevado a 4, então tem que mexer nesse número aqui. 4,45, a gente pode transformar em 4,5. Como que a gente faz? A gente ainda dá aqui uma casa, diminuindo o número, então fica 4,5. Para compensar isso, já que a gente diminuiu o número, uma casa, a gente soma 1 no expoente. Somando aqui 4 mais 1, 5. Então aqui, 4,5 vezes 10 elevado a 5. Beleza? Se a gente for olhar aqui, é a letra A. Simples assim. Então é isso aí, gente. Resolução completa da prova, passo a passo, bem explicativo. Então se você gostou da resolução do vídeo, deixe seu like, se ajuda bastante. Se inscreva no canal, tem vídeo novo saindo todo dia. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa um comentário aí. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!